Olá, amados, que bom, que alegria cumprimentar-vos nesse momento, na graça e na paz do bendito, do Salvador, do Redentor, Cristo Jesus. Pois bem, irmãos, nós vamos caminhando por aqui, tentando assim, cada dia ou cada vídeo, digamos, tentar melhorar, tentar expressar melhor, tentar colocar melhor a proposta que o sagrado, que o soberano tem colocado em nossos corações. E para tanto eu quero dizer que eu continuo ainda confiando em vocês. Confiando no sentido em que vocês estarão escrevendo no nosso canal na medida do possível, que vocês que gostam, da nossa maneira de expressar a mensagem, a palavra do soberano, deixar o seu ok, dar um like, ou também um dislike, se você não gostar, colocar algum comentário, que é importante para nós sabermos o que podemos melhorar, no que tange, digamos, da nossa parte, porque na palavra nós vemos tendo tido e caminhado mais centrado nas escrituras, para já não ter como, digamos, se errar da minha parte e não assim da palavra, Então, amados, nós queremos continuar pensando nessa oportunidade sobre aquele assunto que nós havíamos falado, sobre Paulo, no capítulo 12 de Romanos, que não devemos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Nós queremos falar então sobre as possibilidades, ou de algumas possibilidades, é claro, não iremos esgotar o assunto, de mudar de mente, de mudar de direção, E quero, então, assim, ler um texto também, assim, bastante conhecido, Mateus, capítulo 3, verso 1, a seguir, diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, e aqui nós vemos então que a palavra arrependimento, ou arrepender-se, o arrependimento ele tem a sua raiz, a sua etimologia na palavra grega, que significa metanoia ou metanous, metanoim ou metanous, que quer dizer mudança de direção, mudar de caminho. Então, por que naqueles dias? Que dias eram aqueles? Eram dias na época que João começou o seu ministério ali no deserto da Judéia. Eram dias em que havia umas trevas, digamos assim, espirituais. Havia mais ou menos 400 anos, que é o período que nós chamamos de período interbíblico, que é a passagem da antiga aliança para a nova aliança,
ou do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então a Bíblia fala que ali naquele período Deus não contactou com os homens como ele havia predito, né? E nós vemos isso no final de Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, ao capítulo 3 de Mateus, né? Nós vemos que esse período, Deus não mais enviou nenhum mensageiro até passar aproximadamente 400 anos de história. E foi nesse período, ou nessa época, que começou a nascer os partidos, ou as chamadas seitas, né? Como fariseus, saduceus e tantas outras, né? Que começaram a criar, digamos, partidos, igual partidos políticos. Começou então assim a criação dessas seitas que estava, digamos, no auge, em alta, quando Cristo começou então a vivenciar e a presenciar com aquelas pessoas. Então ali o povo estava carente, o povo estava sem direção, estava sem norte. Então ali nós vemos também que aqueles dias eram um período de transição, né? A vinda de João Batista, ela pôs fim à dispensação da lei. É o que está registrado no capítulo 11, o verso 13, e em Lucas 16 e 16. Nós vemos que após o batismo de João, iniciou-se a pregação do Evangelho, e João foi o primeiro a iniciar a pregação do Evangelho, né? Esse Evangelho que João começou a pregar e anunciar, estava ali então começando o que nós chamamos de dispensação da graça. A dispensação da graça, então, ela começa na propagação do Evangelho, ou na pregação do Evangelho por João Batista. E ele vem de uma fórmula totalmente contraditória com o que já haviam das seitas judaicas, rabínicas, fariseus, saduceus e tantos eus, né? Ele começa pregando ali no deserto, né? E a mensagem dele, ela foi uma mensagem, digamos assim, de arrependimento. Então ali começa a dispensação da graça, né? Nós vemos que João não estava dentro do templo, dentro da cidade santa, onde as pessoas religiosas cultuavam e adoravam a Deus segundo as tradições bíblicas da antiga aliança. Não. João começa no deserto de modo, digamos assim, incivilizado, né? Não guardando nenhum preceitos da antiga aliança. E João então vem como um quebrador de paradigmas, né? João então vem pregando uma nova metodologia baseada em arrependimento. E arrepender-se é ter uma mudança no modo de pensar, no modo de executar, né? Mudar o objetivo. Então, João claramente indica que o reino dos céus estava próximo. Ali nós vemos que João não começa pregando dizendo que o reino de Deus estava ali entre eles. Ele diz, o reino de Deus está próximo. Porque é em Cristo Jesus, o Filho do Senhor, o Filho bendito, que o reino de Deus vai se manifestar, digamos assim. Então João começa pregando e propagando, dizendo, arrependei-vos,
porque o reino de Deus está próximo. Então João é um intermediário da antiga aliança para a nova aliança, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então João, podemos dizer assim, é o iniciador do Evangelho da nova aliança, do Evangelho da graça, do Evangelho de Cristo ou do Evangelho do Novo Testamento. E quando então nós pegamos Paulo dizendo que nós devemos transformar este mundo pela renovação da nossa mente, e agora João vem dizendo para nos arrepender, que eu disse no grego significa metanoia, metanous, é mudar de direção, mudar de caminho, mas também é mudar de mente, é mudar de pensamentos, é mudar de visão. Então, quando a palavra está dizendo, para nos arrepender dos nossos pecados, ela está simplesmente dizendo para nós, olha, muda o pensamento, deixe de pensar na sua vida em termos de coisas terrenas, em termos de vida material ou mundana, deixa de olhar a vida e o mundo como objetos de prazeres, de pecados, mas mude a sua maneira de ver, mude a sua estrutura mental, mude a sua mente. Pare de pensar nas coisas terrenas e comece agora a pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Queridos, e é isso que a palavra está querendo dizer para nós, para mim, para você e para todos nós. Então, quando nós analisamos esta palavra metanoia, ou metanoem, ou metanous, que é arrependimento, nós vamos descobrir vários pontos na etimologia grega, que significa também mudar de conceitos, Mudar de conceitos, porque às vezes temos conceitos limitados e limitantes, puramente terrenos, conceitos limitados e pecaminosos ou simplesmente humanos. Mas quando a palavra diz arrependei-vos, é como que dizer, olha, dar meia volta, mude de direção. É como que se nós estarmos indo para uma direção, nós mudarmos completamente aquela direção. Então é isto que a palavra está dizendo para nós, Nós devemos então entender claramente que o Senhor está querendo nos ensinar, E então, amados, por que nós precisamos dessa mudança? Porque senão nós não vamos entender ou não vamos ter uma mente renovada para buscarmos as coisas do alto, Mais na frente podemos ver isso, Nós vamos simplesmente estar com a visão terrena, limitada, bitolada, uma mente bitolada, uma mente simplesmente objetal, vendo mais objetos, E não ter aquela visão transcendental, aquela visão metafísica, aquela visão do sobrenatural, e vamos ver só o natural, só o cotidiano, só a mesmice, E Deus quer nos dar uma nova maneira de ver e de pensar e de receber, porque Ele diz, o reino de Deus está chegado, É chegado o reino de Deus. Então, João Batista, ele vem então preparar-nos para a chegada desse novo advento.
João vem então trazer essa mensagem ali desértica, com uma nova possibilidade, com uma nova maneira de caminhar, com uma nova maneira de receber o sagrado. A lei estava se findando, o tempo da antiga aliança estava terminando, mas Deus estava querendo renovar a sua aliança com seu povo. E João Batista vem como preparador, né? Como aquela patrola que vem patrolando, preparando um caminho para a chegada do Messias, para a chegada do Emanuel, que é Deus conosco, que é Deus se fazendo carne, na pessoa do seu Filho Jesus. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra aqui para nós refletirmos e pensarmos, né, que o que a palavra está dizendo para nós, né, o que a palavra está querendo dizer. E por isso, né, Paulo, ele nos orienta, né, que não conformemos com esse mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente. Então eu trouxe esse texto justamente por isso, porque nós só teremos mente renovada quando nós mudarmos de atitudes, quando nós mudarmos de direção, quando nós mudarmos de visão, quando nós tivermos uma visão alongada, uma visão ampla, e não somente uma visão no que não pode, que não dá, que não tem jeito, porque João traz um novo reino, uma nova mensagem, uma nova palavra. E por isso ele não começa pregando ou anunciando esse novo reino nas sinagogas antigas, aonde era ministrados os ensinos da antiga aliança. Ele começa então no deserto da Judéia. Ele começa então trazendo uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É esta palavra, porque arrependimento significa mudar de mente, mudar de coração, pensar nas coisas do alto e não simplesmente na terrena. Então, quero deixar essas reflexões aqui e dizer a você que estamos firmes na caminhada, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e conto com você e com o seu like. Que Deus o abençoe, meu abraço, fique na paz.